Livro. Pode falar, Senhor. Estou ouvindo. Capítulo 5. Pequenos começos. Filho, você está indo muito depressa, disse-me minha mãe certo dia, quando eu procurava uma camisa social no armário. Estava com 24 anos e nos últimos 3 meses, desde que terminara o curso e voltara à Califórnia, achara mais conveniente morar com os meus pais, que então residiam em Monterey Park. Respondi meio distraído. Não sabia ao certo se mamãe dissera aquilo como um simples comentário ou como um elogio, mas estava alegre de ver que ela notara isso. Mas você tem que se conservar sempre humilde e consagrado a Deus. Se ficar muito orgulhoso, ele não poderá usá-lo. Assim que mamãe saiu do quarto, caminhei até a janela e pus-me a olhar para os pés de cactos lá fora. Meu pensamento voltou ao último ano da escola, quando eu fora orador da turma, presidente do corpo discente, e depois à minha ordenação como pastor de uma igreja da Assembleia de Deus, e ao trabalho que estava realizando como líder dos jovens das igrejas de Los Angeles. Estava muito feliz com tudo, mas orgulhoso? Geralmente, mamãe acertava na mosca, quando dizia esse tipo de coisa com uma franqueza dolorosa. Mas desta vez, achava que ela tinha errado. Só alguns anos depois é que me apercebi de como eram verdadeiras as palavras dela. Na época, eu estava mais preocupado com minha inquietação. O que estava faltando? Gostava do trabalho que fazia e os jovens eram inteligentes e interessados. Mas era obrigado a reconhecer que a maioria das atividades que organizava para eles eram como que vazias. Elas não chegavam ao coração dos jovens porque não apresentavam um desafio para eles. E isso é o que todos nós desejamos, principalmente quando estamos na adolescência e juventude. Grandes desafios. Lembrei-me de novo da estranha visão que tivera nas Bahamas. Fazia já 4 anos? A diferença entre a visão e o pequeno trabalho que eu realizava era dolorosa. Já estava na hora de eu fazer alguma coisa. Então, alguns dias depois, procurei o líder distrital de nossa igreja e lhe falei sobre minha ideia de fazer uma viagem missionária ao Havaí, levando alguns jovens. O plano foi aprovado e partimos com um grupo de 106 pessoas. Mas os resultados foram de 2 tipos opostos. Uma turma só queria desfrutar das praias e a outra metade queria falar do Evangelho às pessoas do lugar. Não podemos misturar as coisas, Loren, disse para mim mesmo. Uma coisa estranha. Descobri que estava arquivando algumas experiências na mente. A primeira, com o caso dos rapazes que tinham ido às Bahamas e haviam causado grande agitação por namorarem as jovens do lugar. Compreendi que quando alguém se engaja numa missão dessas, o namoro fica fora de cogitação. A segunda, com a viagem ao Havaí, aprendi que não se pode misturar turismo com o objetivo principal de evangelizar. Por que estaria eu guardando essas coisas na mente? E por que estava sempre recordando a visão das ondas que tivera nas Bahamas? Essas lembranças nunca se apagavam de minha cabeça. Pareciam estar atrapalhando as atividades do dia a dia.
eu tinha de procurar saber o que significava aquela visão e o que Deus queria que eu fizesse. Talvez a melhor maneira fosse eu fazer uma viagem sozinho e sondar as possibilidades de um trabalho em países estrangeiros. Conversei com meu agente de viagens e ele me conseguiu uma viagem pelo mundo todo com grandes descontos. Vendi meu carro para ter o dinheiro necessário, tirei uma licença do trabalho como diretor de jovens e parti para uma volta ao mundo, um mundo que estava conturbado. Sabia que não seria um passeio turístico, iria provar novas experiências, é verdade, mas tinha a estranha certeza de que estava sendo guiado em direção a uma coisa que ainda não divisava bem. Nessa viagem, o que eu percebi com maior clareza era que o homem é sempre o mesmo, em todo lugar. Estamos separados apenas por sistemas diversos que nos circundam e dividem. Na Índia, o fato de que milhões de pessoas professam crenças totalmente diferentes das nossas assumiu uma realidade gritante para mim, através de uma experiência que vivi num povoado bem isolado. Era uma noite escura, muito quente, e eu estava voltando para o hotel, quando ouvi um choro estranho que provinha de um grupo de pessoas reunidas ali perto, e resolvi ir ver o que era. Abrindo caminho entre a pequena multidão, cheguei ao meio e vi uma alta pilha de lenha. Um homem estava com uma tocha na mão, ateando fogo à lenha. Quando o clarão se intensificou mais, divisei no alto da pira a forma inerte de um garoto de pernas finas. Informaram-me que se tratava de um jovem de 16 anos que fora morto a facadas numa briga. O choro foi aumentando até chegar ao desespero total. E eu me deixei ficar ali com aquela gente, iluminado pelo clarão, dominado pela ideia de que aquele moço caíra no vazio da perdição. Havia no ar como que um desespero contido, misturado ao odor acre e nauseante de carne sendo queimada. Nunca mais esqueci o desespero e a agonia daquelas pessoas reunidas em torno da pira. Fui tomado por um desejo muito forte de poder dizer àquela gente que existe uma esperança para o homem e que essa esperança é Jesus. Mas havia uma outra coisa ocorrendo comigo naquela viagem. Era algo de mais pessoal. Estava começando a sentir-me muito só, incompleto. Namorara algumas moças quando estudava em Springfield e no período em que fizeram mestrado na Universidade Sul da Califórnia. Mas esses relacionamentos, apesar de alguns deles terem sido bem sérios, não tinham dado em nada. De repente, senti que estava me faltando uma parte essencial da vida. Por que estava ali, sozinho, nessa viagem de sondagem? E a sensação foi mais forte quando visitei o magnífico Taj Mahal. Enquanto caminhava entre aqueles arcos belamente adornados, não pude deixar de admirá-los. E refletido no imenso tanque retangular, via-se o monumento de alabastro, rebrilhando ao forte sol indiano. E tudo fora feito por um homem, por causa do amor de uma mulher. Senti-me muito só ao caminhar pela arcada do palácio. Queria ter alguém ao meu lado para lhe dizer: que coisa linda! Mas não havia ninguém comigo. Afinal, o que estou fazendo aqui sozinho? Pensei de novo.
ao caminhar ao lado do imenso tanque e vendo minha imagem refletida nele. Por que não tenho alguém aqui para partilhar comigo de tudo isso? E não apenas das coisas belas como o Taj Mahal, mas também de meus sonhos e da possibilidade de dar esperanças a esse povo. Lembrei os pais daquele moço chorando, enquanto o filho deles era mandado para o nada. Lembrei os mendigos, de mãos estendidas para mim, em toda a parte. Como o papai havia feito anteriormente, enfiei a mão no bolso e depositei moedas em quantas mãos me era possível depositar. Mas havia sempre outras tantas também vazias. Era comovedor demais. E eu gostaria de poder dizer a alguém que partilhasse da mesma emoção: deve haver uma forma de se ajudar essas pessoas, de atender às suas necessidades espirituais e físicas. Mas onde eu iria encontrar uma moça que compreendesse isso e a visão das ondas de jovens trabalhando como missionários? Quem iria perambular comigo pelo mundo, querendo saber se aquela visão viera mesmo de Deus? Certamente, ela teria que ter também a sua chamada, como dizia mamãe. E pensando em mamãe, quem teria coragem de entrar em nossa família, tão individualista, tão cheia de franqueza e de convicções fortes? Principalmente mamãe, pensei, e sorri comigo mesmo. Afinal, voltei para a casa de meus pais na Califórnia. Fiz uma viagem pelo país, sozinho de novo e bem consciente disto, indo a várias cidades, relatando minhas experiências de volta ao mundo. Estava muito interessado em falar aos jovens, principalmente sobre o mundo lá fora. Um mundo primitivo, nada arrumadinho e confortável, mas fervilhando de oportunidades para quem quisesse realizar uma obra muito importante. No entanto, quando chegava o momento de dizer exatamente o que eles poderiam fazer, as coisas ficavam um pouco vagas, pois isso ainda não estava bem claro em minha mente. Um mês depois que voltara para a América, fiquei conhecendo Dallas e Larry, dois jovens de uma igreja de Bakersfield, Califórnia. Uma das muitas onde falei. Dallas Moore, 21 anos, um rosto redondo e olhos azuis brilhantes, cabelo castanho cortado rente e um físico de jogador de futebol americano. Ele e seu amigo Larry Hendricks, também de 21 anos, me convidaram para ir comer um sanduíche com eles no Stan's Restaurant. Os dois trabalhavam com equipamento pesado e operavam escavadeiras e guindastes. Mas, ao rodarmos em direção ao restaurante, não falávamos de escavadeiras, mas de carros. O carro de Dallas, por exemplo, era um que não passaria despercebido. Um Bel Air 1956. Verde piscina com branco. Impecavelmente limpo. Não havia nem marcas de impressões digitais nos cromados. Estofamento em branco. Estava me lembrando do meu Chevy 39 e compreendi como ele tinha sido importante para mim 10 anos passados. Mas havia alguma coisa errada naquilo tudo. Enquanto eles falavam de biela dupla, tubos duplos e carburadores triplos, eu simplesmente não estava participando da conversa. Acomodamo-nos numa das divisões do restaurante e a garçonete nos trouxe água e se foi. Ergui o copo, limpa, fresca.
Ali não era preciso temer a presença de bactérias. Dei uma olhada pelo salão para as outras divisórias tão aconchegantes, onde as pessoas saboreavam seus hambúrgueres com batatas fritas. Dallas e Larry não notaram, mas eu havia silenciado. Parecia que todas as pessoas ali achavam-se envoltas por uma imensa bolha de isolamento, rindo, divertindo-se, enquanto lá fora estavam milhares de indivíduos de mãos estendidas, como pedintes. Era demais para mim. Abruptamente, entrei na conversa, mudando de assunto. Pus-me a falar a Dallas e Larry sobre minha viagem. E foi tudo saindo de mim, derramando como água. Falei dos mendigos, do rapaz de 16 anos que foi incinerado na pira, do desespero, do choro. Olhei para os dois e percebi que havia um brilho especial nos olhos deles. Estavam enxergando tudo aquilo através de meu relato. E o melhor de tudo isso, rapazes, disse-lhes, é que há tanta coisa que podemos fazer para mudar essa situação. Eles concordaram comigo, mas aí veio a inevitável pergunta. Tudo bem, Lauren, gostaríamos de fazer alguma coisa. Mas como? Não somos missionários, somos operadores de escavadeira. Esta era a pergunta. Como? Um mês depois desta conversa, eu estava rodando por Los Angeles na rodovia Pacific Coast com dois amigos, Bob Tidge e sua esposa Lorraine. Bob era um executivo de 40 anos, mas ainda bem jovem. Ele e sua esposa, uma mulher muito ativa, de olhos negros, eram membros de uma igreja em Inglewood, onde eu trabalhara. Descendo pela estrada que margeava o oceano e vendo as ondas quebrarem-se ali perto, fiquei a pensar no meu problema. Em todos os lugares que ia, encontrava jovens como Dallas e Larry, que se mostravam dispostos, empolgados mesmo, com a ideia de fazer alguma coisa. Um rapaz chegara a escrever num cartão o seguinte: estou disposto a morrer por Jesus. E esse cartão estava agora em minha mão. Subitamente, percebi o erro que estava cometendo. Estivera conclamando os jovens a entregar a vida a essa missão, quando o sistema do momento exigia que primeiro eles estudassem vários anos, ao fim dos quais a maioria deles já teria perdido aquele ardor evangelístico. Eu era totalmente favorável ao estudo e já estava me preparando para terminar o mestrado. Mas também tinha uma motivação espiritual muito forte que me impelia naquele curso, sem, contudo, perder-me de vista minha chamada para o trabalho de Deus. Compreendi que não poderia mais desafiar os jovens enquanto não houvesse um veículo para eles. Olhei para fora da janela do carro e vi as ondas rolando para a praia e me lembrei da visão. Estava na hora de fazer alguma coisa. Mas o quê? Lauren, você está muito longe daqui, disse Lorraine sorrindo para mim. Pelo menos uns 1000 quilômetros, confessei. Estava pensando nos jovens e como desejam fazer alguma coisa que realmente tenha valor. Então, passei a falar a Bob e Lorraine sobre as dolorosas necessidades do mundo, bem como da energia da juventude,
que eu via como uma riqueza que estava sendo desperdiçada. Mencionei também as observações que fizera e que estavam arquivadas em minha mente. Achava que devíamos reunir os jovens e enviá-los ao campo missionário imediatamente. Jovens de 17, 18 anos, para que mais tarde, quando estivessem fazendo outros cursos nas faculdades e universidades, tivessem um propósito mais profundo, sempre renovado. Eles ficariam lá por períodos curtos, 2 meses por ano. E cada um deles devia estar bem ciente de que se achava ali para trabalhar e não para fazer turismo. Cada um tinha que arcar com suas próprias despesas. Ninguém iria receber uma passagem grátis para viajar pelo mundo. E mais uma ideia me veio à mente, com muita força. Era uma ideia nova, mas tinha um timbre de verdade. Em qualquer trabalho missionário que fôssemos realizar, deveríamos aceitar voluntários de todas as igrejas e não apenas de uma denominação. Estava espantado de ver como as ideias me vinham claras e nítidas. E foi aí que Bob disse 3 palavras muito sérias. Virou-se um pouco para mim e falou em voz suave. Então, vamos agir. Senti naquele instante que alguma coisa começara. O que Bob disse não foi faça isso, mas então vamos agir. Às vezes, Deus nos fala de forma grandiosa, pensei comigo mesmo, como por ocasião da visão das ondas que eu tivera nas Bahamas. Mas agora ele me falava através daquelas 3 palavrinhas de um amigo. Então, vamos agir. Escolhemos o nome que seria dado à organização. E foi assim que surgiu Jovens com uma Missão, em dezembro de 1960. E saímos à procura de nossos primeiros voluntários. Precisando de um lugar onde pudesse conversar com os interessados, transformei meu quarto de dormir num gabinete de trabalho. Vou ajudá-lo a arranjar um sofá-cama para seu quarto, Loren, disse-me Lorraine. Assim você terá espaço para colocar nele uma escrivaninha. E pouco depois, eu e Bob estávamos levando para lá um sofá-cama. Com uma máquina de escrever e um mimeógrafo de segunda mão que montamos na garagem, começamos a imprimir as primeiras divulgações que pretendíamos enviar a uma lista de pastores que, por sua vez, as iriam distribuir entre os jovens de suas igrejas. Pedi o auxílio de mamãe, papai e Janice, que era estudante do 2º grau, para me ajudarem a dobrar, sobrescritar e selar 180 das cartas que acabáramos de mimeografar. Fizemos o trabalho no chão da sala de visitas, junto às grandes janelas que davam para o Vale San Gabriel. Minha irmã Phyllis escapara da tarefa, pois havia se casado com Leonard Griswold, tenente da Marinha, e estava morando em Los Angeles. Ambos estavam lecionando em escolas daquela cidade e aguardavam para janeiro a chegada do primeiro filho. Ei, mano, não vou receber nada por esse trabalho? Indagou Janice. Vai receber seu galardão lá no céu, maninha, respondi rindo. Mas pensei novamente nas condições que havíamos estabelecido nas cartas que estávamos para enviar. Iriam trabalhar sem receber pagamento. Aliás, eles teriam que pagar para ir. Seria um duro trabalho de evangelismo.
não uma viagem turística e nada de namoros. Quando levei os pacotes com as circulares para a agência local dos Correios, já imaginava a reação que iríamos receber de todas as partes. Puxa, por que ninguém teve essa ideia antes? Diriam eles. É simplesmente maravilhoso. E as reações não demoraram a aparecer, mas mas não foram como esperávamos. Ah, os jovens ficaram empolgados, é verdade. Já estávamos recebendo cartas de pessoas que se apresentavam como voluntários. Mas foi papai quem chamou minha atenção para o fato de que alguns líderes não se mostravam muito entusiasmados. Por essa ocasião, papai não estava mais pastoreando nenhuma igreja, pois fora indicado para um cargo nos quadros de nossa denominação, com uma tarefa especial na área de missões. Resolvi ir a Springfield e conversar com as pessoas que se encontraram na liderança do trabalho de missões. Eles me receberam com muita cordialidade. A mim, um novato, mas apontaram todos os pontos problemáticos de meu plano. Jovens inexperientes, nos países estrangeiros, seriam um elemento explosivo e perigoso, disseram. O nacionalismo e os tumultos políticos estavam aumentando e, por causa disso, a denominação já estava encontrando dificuldade para impedir a expulsão de muitos dos missionários experientes. E ainda havia as complexidades que cercavam as diferenças culturais, o perigo das doenças e outras dificuldades. E a última coisa que desejavam era que um bando de garotos em busca de emoções fossem atrapalhar a obra que os missionários estavam tentando realizar. Um dos homens deve ter percebido o meu desalento, pois logo inclinou-se para mim e apresentou uma contraproposta. Agora, se você quisesse mandar como voluntário os nossos estudantes, Loren, e mandá-los, digamos, para um local onde já houvesse um trabalho bem organizado e onde pudessem receber uma orientação adequada, e aqui ele fez uma pausa, esperando que eu captasse bem a ideia. Bom, se você aceitasse isso, até eu bateria palmas para a sua ideia. Por que não? Pensei comigo mesmo. Logo que regressei à Califórnia, tive notícias de que surgira uma oportunidade de trabalho na Libéria para operadores de máquinas pesadas, que deveriam abrir uma estrada através da selva, uma estrada que conduzia a um leprosário. Lembrei-me imediatamente de Dallas Moore e Larry Hendricks. Telefonei para Dallas e disse-lhe que ele e Larry poderiam ser nossos primeiros voluntários. Perguntou-me sobre a questão financeira e expliquei que eles próprios teriam que responsabilizar-se por seu sustento. Replicou que iria conversar com seus pais e com Larry. Esperei a resposta ansiosamente por vários dias. Afinal, ele me ligou. Eu estava de fôlego suspenso e ele começou a falar com aquele seu jeito lento, que conversara com seus pastores e com seus pais e, bem, eles achavam que estava tudo muito certo. Ótimo, gritei interiormente. Já estamos começando. Em seguida, Dallas acrescentou mais uma informação. E quanto ao dinheiro, bom, Loren, vou vender meu carro. Lohane Tidje
também se integrou ao trabalho sem receber salário, como aliás todos nós. Minha própria fonte de renda eram as ofertas que recebia nas ocasionais conferências que proferia. Àquela altura, havíamos arranjado uma sigla para o grupo, Jocum, pela qual ficamos conhecidos. E antes mesmo que Dallas e Larry partissem para o trabalho no leprosário da Libéria, já tínhamos outros jovens preparando-se para seguir para outros pontos missionários. Logo saí a campo à procura de novas possibilidades de trabalho para nossos voluntários. E tão atarefado me encontrava que, quando Larry e Dallas partiram para a Libéria em outubro, eu estava na Nigéria. Papai me escreveu contando que a despedida deles fora maravilhosa. Ele e outras pessoas haviam rodeado os dois rapazes bem no aeroporto de Los Angeles e tinham imposto as mãos sobre eles e orado por eles. Logo depois, Dallas e Larry tinham embarcado no 707 da TWA para a Libéria. Excelente, pensei, dobrando a carta. Os dois primeiros enviados da Jocum já estavam a caminho de sua missão. Ainda não eram as ondas de jovens, mas era um começo. Mas eu sabia que muito breve milhares de outros moços estariam partindo, como Dallas e Larry. Voltando aos Estados Unidos, eu estava pensando em passar um dia em companhia de tia Sandra. Ela e tio George haviam me convidado para ir visitá-los. Eu sabia que era para falar sobre um emprego, um ótimo emprego. Telefonei para a tia Sandra e disse-lhe que poderia passar por lá em minha viagem de regresso. E foi assim que, mais uma vez, fui recebido no maravilhoso círculo de George e Sandra Mehan. Remexi-me por entre os lençóis de seda e olhei para o céu. Não conseguira pegar no sono logo. O sol já estava alto, enchendo o elegante dormitório de uma claridade luminosa. Tia Sandra iria certamente oferecer-me aquele emprego e eu teria de dizer-lhe que ouvira o chamado de Deus para seguir em outra direção. Ia ser muito difícil. A questão era: será que eu continuaria a obedecer-lhe? Passei o dedo de leve sobre o monograma de tia Sandra bordado nos lençóis de seda. Estava claro que eu sabia apreciar coisas boas. Desde a época em que eu trabalhara dobrado na entrega de jornais para comprar as botas de índio e o cheve pintado de azul metálico, aprendera a gostar de coisas de boa qualidade. Era uma sensação boa, a de estar naquele ambiente elegante, de andar no Cadillac de tia Sandra e até dirigi-lo de vez por outra. Olhei o relógio. 9 horas. Liguei para Hawkins pelo interfone e daí a instantes ele apareceu trazendo uma bandeja de desjejum com as coisas de que eu gostava. Melão maduro, waffles, ovos, bacon e um copo de suco de laranja, fresquinho. Comi apressadamente e desci. Tio George já saíra, mas passei pela porta dos fundos que dava para o pátio e encontrei minha tia a esperar-me ali. Ao ver-me, ela se ergueu e me cumprimentou com um beijo no rosto. Gale, a cadela Box, pôs-se a rodear em volta de minhas pernas e a lamber minhas mãos. Bom dia, querido Loren. Dormiu bem? Otimamente, respondi sem muita animação. Mas acho que dormi além da conta.
Fomos para o gramado e nos sentamos nas cadeiras ali. Estamos tão alegres de você ter vindo, Lauren. Eu, nós estamos ansiosos para saber se você aceitaria a possibilidade de vir trabalhar com o tio George. Pronto, ali estava o convite. Essa era a pergunta que eu sabia que teria de responder. Esse, o momento crítico que eu teria de enfrentar. Eu gostava muito de minha tia e reconhecia a generosidade de tio George ao fazer-me aquele convite. O que eles me ofereciam era a possibilidade de entrar para os negócios deles, uma empresa que valia milhões de dólares, como se fosse um filho, o herdeiro deles. Era muito irônico o fato de que estava diante da mesma tentação porque meu pai passara anos antes, quando Sandra e Arnett tinham desejado ajudá-lo a continuar os estudos. E ali estava eu, anos mais tarde, passando pelo mesmo teste com uma de suas irmãs. E como eu gostava muito dela, ficou ainda mais difícil fazer o que eu sabia que teria de fazer. Vamos dar uma volta? Disse eu meio evasivo. Gayle deu um salto e saiu correndo à nossa frente. E nos pusemos a caminhar pelo gramado em direção ao dique, lá embaixo, e ao lago Worth, que ficava ao fundo da propriedade deles. Ficamos os dois ali de pé, olhando para aquele imenso volume de água. Dei um suspiro fundo. Não é que eu não admire o que a senhora está me oferecendo, tia. Mas vai recusar, não é? Tentei descrever, já que não conseguia explicar. Aquele chamado que eu recebera para ser pregador quando estava com 13 anos. E depois, a visão que Deus me dera aos 20. A visão de ondas e ondas de jovens levando as suas boas novas a todos os continentes. Não sei porquê, ao ouvir minha própria voz falando daquela visão, aquilo pareceu um pouco de presunção. Já sei de tudo isso, Lauren, replicou tia Sandra com voz suave, mas com uma ponta de irritação. Pelo menos, você não poderia fazer esse trabalho aqui nos Estados Unidos? Existem muitas e muitas pessoas aqui mesmo que precisam dessas coisas. E pense só em quanto você poderia realizar se tivesse milhares de dólares à sua disposição, disse-me uma voz interior. Olhei para o rosto de tia Sandra e vi a preocupação e o interesse dela ali estampados. E foi como se uma faca me cortasse por dentro. Achava horrível ter de desapontá-la, mas sabia que tinha que superar esta prova. Afinal, reencontrei minha voz. Não posso, tia Sandra. Simplesmente não posso. Deus me chamou foi para trabalhar em qualquer parte do mundo e tenho que obedecer. Tia Sandra virou-se para mim e pegou minhas mãos. Lauren, Lauren, nossa família já foi muito dividida por causa de religião. Não deixemos que isso aconteça de novo. Desejo-lhe muita sorte em seu trabalho. E dê minhas lembranças à sua mãe e seu pai. Eu explicarei tudo ao George da melhor maneira possível. Estava acabado. Atravessei a grande porta de folhas duplas, desci as escadinhas de mármore e ouvi Hawkins cerrar a porta às minhas costas. Virei-me mais uma vez
e vislumbrei a figura de tia Sandra a olhar-me pela janela da biblioteca. E enquanto o táxi me levava embora daquela casa, tomei a determinação de não me afastar de tia Sandra e tia Arnete. Mas acontecesse o que acontecesse, seria fiel ao meu chamado. E enquanto atravessávamos a ponte em direção ao aeroporto, comecei a pensar sobre as ondas e qual seria o próximo passo. Ondas? Contávamos com 6 voluntários a caminho do seu campo de trabalho. Não se podia chamar isso de ondas. Um mero regato, talvez.